Paz de Deus, igreja. É com muito tremor, né, que eu subo aqui. O pastor tinha chamado há um mês, né, para ministrar a palavra hoje. E você vai estudando a palavra, o Senhor vai falando ao seu coração, mas quando chega no dia parece que você não tem nada para falar. Mas quem conduz é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. O tema da palavra é se manter constante. Então, desde quando eu entrei aqui, a confirmação da palavra foi crescendo no meu coração. E eu agradeço a Deus por estarmos aqui louvando e glorificando a palavra do Senhor. Amém? Fechem os seus olhos. Peça para Deus falar com vocês através dessa palavra, assim como falou no meu coração. Eu espero que eu consiga transmitir para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão aqui, a palavra da forma que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, se mantendo constante, Senhor, nos cultos, ó Pai. Ó Deus, se mantendo constante, Senhor, na Tua graça, como já foi falado aqui, Senhor. Sem a Tua graça, não somos nada, seriam consumidos, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus, através da minha boca, dos meus lábios, Senhor, para os meus irmãos, para o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Irmãos, essa palavra já tem um tempo que, né, esse tema já tem um tempo que vai, né, soando no meu coração, porque muitas das vezes a gente tem vontade de desistir de muitas coisas, todos os dias. Todos os dias a gente tem vontade de desistir de muitas coisas. Assim como falaram, né, a dificuldade vai nos consumindo, nos consumindo. É tanta coisa que está acontecendo, é a guerra, o medo né, da repercussão que isso vai acontecer para nós aqui no Brasil, a violência, são tantas coisas que isso vai nos consumindo e muitas das vezes vamos querendo desistir e deixando de se manter constante. Na vida familiar, tantas famílias estão, né, se destruindo por não se manter constante naquilo que Deus separou, que é a família. Né? O nosso primeiro ministério é a família. Os adolescentes, as crianças. Então, este mundo está, né, nos consumindo, muitas das vezes. Então, o sinônimo de ser constante é continuar. Incessante, e nem seguindo e consecutivamente repetido, frequente, inabalável e inalterável. Então, o versículo que eu quero falar com vocês hoje é 1 Coríntios 15, 38. Quando o pastor falou aqui, né, na abertura do culto, 1 Coríntios 15, eu, ai, bingo. Mas é ali em 1 Coríntios que Deus quer falar conosco. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, essa foi uma das primeiras cartas, né, que Paulo escreveu aos Coríntios. E ali, na cidade de Coríntios, havia muitas dificuldades também, havia muita perversidade. Então, Paulo vem trazendo para aquele povo, Paulo traz nas cartas de Coríntios, que foi sua primeira carta, o intuito de conscientizar o povo sobre a importância da santidade na convivência entre as pessoas. Né? Então, não está diferente. Hoje está tão difícil, a gente saiu aí de 2 anos de pandemia, está tão difícil a convivência, estava tudo muito online. Né? A interação, tanto na escola quanto nos grupos, está difícil, está retomando hoje. Porque ficamos acostumados, não estamos ligados, não estávamos ligados às pessoas, estávamos ligados à distância. E hoje estamos tendo que retomar
essa interação novamente. E não está fácil, porque a gente está tão sem paciência com tantas coisas, né, que eu falo assim, eu ouvi, né, ontem, de uma pessoa falando assim, não, é melhor do que eu ter que lidar. Era um aplicativo novo que tinha lançado, aí falou assim, pelo menos eu não preciso ir até lá, vamos supor, o iFood. Você não precisa ir na loja, né, pedir a comida, você pede em casa e você não precisa ter aquele contato com o vendedor. Né? Então, as pessoas elas não querem mais ter contato com as pessoas, porque desacostumou e não tem mais paciência para com o outro. Então, não está sendo diferente, o Paulo aqui conscientiza as pessoas. Né? Eu nem vou abrir muito mais ali, né, na cidade de Coríntios, para não errar em relação à geografia, mas eram portos, né, o Carlos e o pastor que sabe, em relação à geografia, eram dois portos, né? E imagina o Porto de Santos, e ali havia muita perversidade, porque chegavam muitas pessoas, então havia muita perversidade. Então, o Paulo traz para aquelas pessoas, olha, continue firme na palavra, continue firme naquilo que o Senhor escolheu para aquele povo de Coríntios. E quando nós falamos em constância, eu quero falar de constância espiritual. Como se manter constante espiritualmente? Paulo traz aqui, se mantenham firmes e constantes em abundância, na palavra de Deus, no caminhar com Deus. Então, a constância, ela não vem por um sentimento. Se fosse por um sentimento, aqui eu estou com tanto sentimento, né? Vergonha, medo, não querer, né? Tremedeira, pegar nesse microfone e dar tremedeira. Então, se fosse pelo sentimento, eu não estaria, né, falando aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que Deus falou comigo. Viviane, se mantenha constante. Se mantenha constante naquilo que Deus te enviou para fazer. E, se depender do meu sentimento, eu desisto todos os dias. Porque um dia nós levantamos bem, outro dia não tanto assim. Um dia brigamos com o marido, né? Um dia estamos com raiva. Como falar para o pastor hoje? Pastor, eu briguei com meu marido, eu estou com tanta raiva que eu não vou poder subir lá, eu não vou poder pregar, não vou poder falar o que Deus quer que eu fale. Porque eu estou com raiva, é um sentimento. Então, eu não vou. Eu não vou no grupo familiar hoje, vamos dar um exemplo, tá? A Lúcia e o Luiz é do mesmo grupo familiar. Eu não vou no grupo familiar hoje porque eu estou com raiva. Eu chorei antes de ir para o grupo familiar, eu briguei. E eu não vou, isso é um sentimento, é raiva. E esse sentimento passa, gente? Passa. O sentimento passa. Nós não ficamos com raiva constantemente. Nós não brigamos com o marido constantemente. Os filhos, tem hora que você está tão bem com os filhos, daqui a pouco o filho faz E antes de vir para a igreja, e aí? Antes de vir para a igreja, você teve que gritar para poder colocar uma ordem ali. E aí, a gente chega aqui, é um sentimento, o sentimento da raiva que tomou conta naquele momento. E depois, se excedeu, a gente vai ter que chegar em casa, se consertar. E é dessa forma que nós vamos levando essa vida. Então, uma vida constante não depende de sentimento, das nossas emoções, do que nós estamos sentindo naquele momento. Né? Eu não posso falar assim, eu só vou para tal lugar se eu sentir. Né? De repente, é tão bênção você ir para aquele lugar, mas você não vai sentir para aquele lugar. Por quê? Porque o seu sentimento naquele momento não está. Então, vá sem sentir mesmo. Se é bênção para a sua vida, só não vá se não for bênção para a sua vida. Mas se for bênção para a sua vida, vai, que Deus vai ministrar no seu coração. Então, e agora? Precisamos entender que só porque temos dificuldade, nós não precisamos ter uma vida constante. Não. O Rony aí teve a dificuldade, testemunhou aqui, teve a dificuldade do apartamento. Em algum momento você balançou, Rony, desconfiou que de fato não ia sair, que de repente foi dinheiro perdido, que a gente vai perder, vai ficar muito tempo. Então, várias emoções passou por esses 2 anos aí no atraso da entrega do apartamento do Rony. Vários sentimentos passou, indignação, raiva, né, de não conseguir naquele momento o que ele queria.
mas passou, né? Glorificou a Deus, subiu aqui e testemunhou a glória que Deus fez na vida dele. Então, ele se manteve constante. Agora, se ele vai lá, estou vendo, a gente lida com alguns crentes bravos, né? Muito ferozes, assim, e mata mesmo, e bate na cara, e dá na cara, e sai da igreja. Mas eu acabei de sair da igreja e você está tirando minha bênção, e vai. Se o Rony tivesse ido lá, brigado, né? Desistido do contrato, feito eles pagarem, ele não estaria testemunhando a bênção dele hoje. Então, ele se manteve calmo, se manteve, esperou, né, 2 anos de espera aí, esperou para ver o que ia acontecer, foi lá, mediou a situação e está aí. Então, não podemos tomar atitudes pelos nossos sentimentos, porque o sentimento passa, precisamos esperar, se acalmar, buscar em Deus, né? É uma vida constante, é uma vida espiritual, né? Então, nós estamos falando, e como fazer isso? Aqui nesse versículo fala de 3 formas. Firmeza, né? Eu quero, né, que a gente fique firmes. E firmes no quê? É uma característica daqueles que não são volúvel e fraco. Então, nós precisamos ter firmezas. Nós não somos volúveis, nós não somos fracos. Quem prometeu? Quem prometeu a vida eterna? Quem foi que prometeu? Não foi eu, Viviane, que subi aqui e prometi a vida eterna. Foi o próprio Deus, está aqui na palavra. Né, que nós fomos salvos, que nós temos uma vida eterna. Então, ninguém tira isso. É uma certeza que nós precisamos sair daqui e ter a minha vida eterna. E isso não pode ser volúvel. Eu não posso um dia pensar que sou salvo e outro dia pensar que não sou salvo. Não, isso é uma promessa. Isso Deus afirmou. Nós vamos herdar a vida eterna. Nós temos a vida eterna para conquistar. Firmeza lembra força, um alicerce inabalável. Assim, ser firme é ter um caráter reto e aprovado. Nós precisamos, diante de Deus, erramos sim, mas diante de Deus nós precisamos ter um caráter de Cristo, ter um caráter reto. Aqui Paulo ensinava, né, nas cartas de Coríntios, né, que precisamos ter uma vida reta com Deus, para sermos aprovados. Ter uma alma equilibrada. Eu também tenho visto assim, eu estou falando de mim, tá? Eu fico desequilibrada de vez em quando. E eu preciso ter uma alma equilibrada. E estou vendo crentes, né? A gente conversa e eu vejo crentes desequilibrados. Não é só aqui não, viu? No meu trabalho, eu lido com pessoas, eu lido com histórias de vida. E eu vejo bastante crente que carrega o nome de Cristo. Né? Você tem que falar, né? Olha aí, você está carregando o nome de Cristo, mas só que continua desequilibrado, não tem esse domínio próprio, os frutos do Espírito que o Senhor nos deixou. Vamos lá. Firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, não voltam atrás. Quantas vezes nós temos voltado atrás daquilo que Deus nos proporcionou para fazer? Né? Eu estou falando de mim, tá, gente? Muitas das vezes eu volto atrás, o Senhor me afirma, é para você fazer isso. E o meu medo, o meu sentimento, a minha angústia, o estado das minhas emoções naquele momento me tira isso, o que Deus propôs para mim fazer, e eu não faço. Então, Deus me ensinou aqui. Então, vamos lá. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformarem aquela visão em pura realidade. Muitas das vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Deus nos dá a visão e não é isso. Então, eu também não busco. Ou então, Deus me deu uma visão, eu falo para o pastor assim, pastor, ó, Deus falou isso comigo, meu coração está aquecendo e tal. Aí ele fala para mim, mas não temos recursos para isso. Não temos recursos. Então, eu, como serva, Deus deu a visão para mim. Eu preciso buscar o recurso. Buscar sem cessar aquele recurso para aquela visão que Deus me deu. Então, se manter firme é isso. Agora vamos para a constância. Essa virtude
imprescindível a todo líder e discípulo. Fala de uma atividade que não cessa e que não diminui. Lembra-se que o nosso primeiro amor não pode ser abandonado. Muitas das vezes nós deixamos o primeiro amor, né, que Deus nos deu. A gente vai com toda a garra, com todo amor, com todo... De repente, estamos frios. Por quê? Porque as circunstâncias, as emoções, nos deixamos abalar por isso. Então, nós precisamos, não podemos deixar diminuir a nossa força, a nossa constância por conta das dificuldades. Que a nossa espiritualidade tem que estar cada dia mais evidente, que o nosso fervor e a paixão pelo Senhor deve sempre permanecer no mais alto nível. Será que muitas das vezes a gente é assim? Tem hora que a gente está assim, ó, no alto nível, e a gente, né, o Espírito Santo, mas só que tem hora que nós estamos bem caidinho, né, não queremos vir para a igreja, os problemas também vieram, me consumiram, me sufocaram, e eu não tenho força. Não tenho força. Né? A palavra do Renato, a semana passada, falou muito ao meu coração, porque eu tinha compartilhado algo com o Fernando, e a partir de domingo, eu ouvi aquela palavra, e se eu não tivesse vindo? Eu não tinha ouvido em relação ao jugo. O jugo não tinha falado comigo, né? Porque, de fato, eu estava colocando um jugo que não era meu, que eu não precisava daquilo. E o Espírito Santo usou a vida do Renato para falar com a minha vida. E aquilo realmente esclareceu as minhas ideias. Isso não é meu, né? Eu tenho que pegar o que Deus me deu. Então, a gente tem que discernir, de fato, o que é que Deus quer das nossas vidas e não colocar mais peso nela, assim como o Renato trouxe na ministração dele. Então, precisamos, né, ter uma paixão. Apesar das dificuldades, que é constante, renova as suas forças em Deus e se refugia na presença do Altíssimo. Então, nós precisamos, né, se refugiar. Os problemas vão vir. Nós vamos ficar abatidos, porque a palavra nos ensina isso. Nós vamos ficar, né, um pouquinho, mas nós precisamos o quê? Se renovar todos os dias, porque a nossa força não vem de homens, a nossa força vem de Deus. Então, precisamos. Gente, se a gente for depender da força do homem, nós estamos perdidos. Porque temos tantas pessoas falando tanta bobagem sobre as nossas vidas, né, sobre a sua vida, que você fica desacreditado de você mesmo. Mas não, nós temos que ficar firmes na força do Senhor, na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala o que eu sou, aquilo quem o Senhor me escolheu para ser. O Senhor Jesus mesmo disse, aqueles que permanecem até o fim serão salvos. Mateus 10, 22. Então, eu fiquei orando essa passagem, eu falei, Senhor, eu preciso permanecer firme, porque eu tenho certeza da minha salvação. Mas lá em Mateus fala, se eu não permanecer firme, se eu voltar para uma vida perversa, eu não herdarei o reino de Deus. Então, que nós continuemos firmes. Ou seja, no céu não haverá lugar para aqueles que se desistiram no meio do caminho, apostando da fé e abandonando o seu Senhor e o seu Salvador. Então, nós precisamos, todos os dias, mesmo nos dias difíceis, pedir para o Senhor, né, que nós continuemos firmes e tenhamos a certeza daquilo que Ele nos chamou, daquilo que Ele nos chamou, que é para a vida eterna. E depois vem na palavra a abundância. Essa característica não remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante é sempre fazer mais e melhor do que foi nos dado. Nós já ouvimos bastante isso, né? A gente ouviu lá em relação aos talentos, né? Então, nós precisamos fazer aquilo que foi dado, a gente precisa fazer mais e além. Mas, gente, sem peso, né? Por quê? Porque quem está nos dando é o Senhor. Então, nós vamos porque o Senhor pediu para que fizéssemos. E não precisamos ter peso algum. Claro que nós precisamos, sim, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não sair pegando tudo para fazer e não fazer nada. Nós precisamos saber discernir e pedir discernimento para o Espírito Santo
discernir aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Sem reclamar ou murmurar. Quanta reclamação, né? O Renato começou o culto falando, né? Senhor, eu não quero reclamar. Eu quero agradecer. Eu quero ter gratidão. Se a gente for reclamar, gasolina alta, tudo aumentando, os filhos tudo rebelde, né? Como ser mãe, como ser pai, como está difícil. A gente vai reclamar de tantas coisas, o salário pouco, o desemprego. Lá no meu trabalho, a gente vem passando, né? A gente vem passando por um período. Eu prestava serviço para 3 casas. Eu sou contratada para um lugar e presto serviço para 3 casas, né? Do serviço de acolhimento em abrigo. E a gente já vinha ouvindo há muito tempo que uma das casas ia fechar. Mas, e só foi falando, mas aquilo nada, passaram-se 1 ano e não concretizou. E, de repente, teve uma reunião num dia, à noite, a minha coordenadora fez a reunião com a gente e falou, vai fechar. No sábado, teve que avisar todos os colaboradores e vai fechar, todo mundo vai ficar desempregado. Eu se mantinha trabalhando porque eu ainda tinha 2 casas para trabalhar. Mas, e 15 mães de família, que dali ela tirava, era o único sustento que ela tirava para o seu lar. E o desespero? Então, nós estamos aí, né, ainda num processo de transferência das crianças para um outro lugar, aviso prévio, e ainda estamos naquele chororô, né? E as emoções vão passar, né? Porque é o choro, se foram muito tempo convivendo juntos, dia após dia. E é triste e saber que o mercado de trabalho está tão difícil e algumas mães aí vão ficar desempregadas. Então, a gente tem passado por esse processo, mas só que o Senhor, Ele faz o quê? Ele envia as pessoas para acalmar nossos corações. E se fosse alguma pessoa que, né, falasse, não, mas o serviço tinha que, eu vou colocar na justiça, coloca mesmo. Não, né? Gente, isso vai passar. De repente, um outro contrato vai aparecer. Então, dia após dia, nós sermos constantes nas palavras abençoadoras, né? Nós temos que abençoar as vidas. Então, vamos lá. Não sei nem por que eu dei a murmuração, né? Porque foram muitas reclamações, o porquê que aquilo tinha acontecido. Sejamos abundantes na oração, no jejum, no serviço do Senhor, liberando e participando dos grupos familiares, fazendo discípulos nos cultos a Deus com júbilo e vigor. Muitas das vezes a gente sobe essa escada, né? Parece que a gente está vindo para onde? Né, assim, se segurando no corrimão. Não, nós temos que, todo domingo, ou todo grupo familiar, ou todo culto, eu estou indo lá para prestar júbilo ao Senhor, para prestar graça ao Senhor, para prestar o meu louvor ao Senhor. Porque tantas pessoas queriam louvar e já não estão podendo mais louvar. Então, nós temos que ser abundantes, né, naquilo que Deus nos separou para ser. Reconhecimento que a obra é do Senhor, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente imagina que a gente mesmo, com os nossos próprios braços, nós vamos conseguir, mas não conseguimos, né? O que a força do meu braço não consegue, é o Senhor que tem que tomar a conta. O trabalho que fazemos é para Deus e não para os homens. A glória e a honra é poder permanecer em Deus. Aos Coríntios, Paulo escreve, portanto, comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória a Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. E como escreveu o mesmo apóstolo em outra parte, há tesouro e de Deus colocado em vaso de barro, que somos nós. 2 Coríntios 4, 7. Olha o que ele fala aqui. Há tesouro em nós. E por que nós não fazemos um trabalho para Deus com louvor? Porque se o Senhor fala, há tesouro em nós, que somos vasos de barro. E Ele entende que nós somos tão frágeis, como um vaso de barro, se cair no chão, quebra. E Ele vai
e refaz. E daqui a pouco cai no chão, quebra de novo. E nós continuamos firmes e ele vai e refaz o vaso. Então, nós que somos, tesouro em nós que somos vaso de barro. Está lá em 2 Coríntios 4:7. Saber que o trabalho não é em vão. Eu pego esse exemplo do meu serviço também. Quantas mulheres falaram assim, para quê? Para que se dedicar tanto ao trabalho aí? Quando eles querem, eles chutam a gente, sem ao menos falar alguma coisa. É de um dia para o outro e pronto. E é dessa forma. Nós sabemos que o mercado de trabalho é dessa forma. Mas o trabalho para o Senhor não é inútil, não é em vão. Se todos os dias nós sairmos para trabalhar na nossa vida secular, e entendemos que estamos indo ali trabalhar para o Senhor, não vai ser em vão, nosso trabalho não vai ser inútil, mesmo quando a gestão fala, eu não preciso mais do seu trabalho, amém, o Senhor precisa do meu trabalho. Eu vou trabalhar para o Senhor, porque a seara é grande e precisa de trabalhadores. Então, nós precisamos, entender essa passagem, que o trabalho para o Senhor não é em vão. Tudo que se faz na obra de Deus não é em vão. Tudo tem uma recompensa. Primeiro é uma questão de obediência. Quando o Senhor pede para que nós façamos, eu preciso só obedecer. Eu não entendo. Senhor, por que o Senhor está pedindo para mim vir aqui, e pregar? Eu nem entendo eu nem falo tão bem quanto o pastor, quanto o Carlos, quanto o Renato, mas eu preciso obedecer e fazer aquilo que o Senhor pediu, mesmo com todas as minhas emoções. Eu preciso vir aqui e falar da palavra do Senhor. Falar simplesmente daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Falar simplesmente daquilo que está sendo constante, porque o Senhor, muitas das vezes, eu pensava e o Senhor fala, se mantenha constante. Quem pega aquele trevo sabe que muitas das vezes eu tive vontade de desistir de ir para o meu trabalho. Porque são 2 horas. Eu falava, Fernando, eu não aguento mais. O Senhor fala, se mantenha constante. Se mantenha constante. Então, precisamos obedecer. Depois, quando obedecemos e cumprimos o que Ele mandou, vêm as maravilhas e as recompensas que Ele prometeu. Quando a gente vem, quando a gente obedece, quando a gente vai fazer um trabalho, quando nós vamos fazer uma visita, que de repente não estamos querendo muito ir naquela visita, aquele irmão é tão chato, eu vou ter que ir lá, pastor? Eu vou ter que ir lá falar com aquele irmão, é tão chato, gente. Mas o Senhor mandou, eu vou lá falar com aquele irmão, tentar resgatar aquele irmão. Eu sei que o irmão vai bater a porta na minha cara, mas eu vou lá. E o Senhor, o pastor vai, e a recompensa vem. Por quê? Porque ele sai dali vendo vida sendo transformada. E se ele não tivesse obedecido? E se ele não tivesse ido? Então, ele volta maravilhado com ele? Não, porque ele não queria ir. Ele volta maravilhado com o que Deus faz. Porque era para ele ir, Deus pediu para que ele fosse. Então, que o Senhor, a gente possa ver as maravilhas das recompensas, que é continuar firme como trabalhadores na obra de Deus. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Muitos só olham para as promessas e se esquecem do trabalho que lhes cabe no reino de Deus. Então, muitos estão buscando o quê? Só as promessas, só aquilo que Deus tem a oferecer. Deus fala que nós vamos ser abundantes, mas abundantes no reino de Deus, muitas das vezes. Aqui nessa terra, nem tanto. E nós, só porque Deus fala que nós vamos ser abundantes, eu fico buscando a Deus porque eu espero tesouros nesta terra. Mas não espere tesouros desta terra. Espera a abundância de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus. Façamos o que Ele ordenou e tomemos posse daquilo que nos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor nos preparou. E ter uma certeza, o Senhor, por tudo que eu passe aqui, o Senhor me prometeu a vida eterna. E eu vou continuar porque o Senhor me prometeu a vida eterna. Eu não vou me apostar da minha fé, porque o Senhor me prometeu a minha vida eterna. Amado, sonde o seu coração e responda a si mesmo. Você tem sido firme? Você é constante? Você faz tudo com abundância?
O que você faz é para Deus ou para os homens? Então, é só para pensar. Que nós possamos pensar na constância que Deus separou para que nós sejamos. E mais uma vez eu vou ler o versículo. Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão no Senhor. Pode ser em vão em todos os lugares, mas no Senhor, nosso trabalho não vai ser em vão. Não deixe não deixe ninguém falar que o que você está fazendo é inútil. Se é para honrar, se é para a glória do Senhor, o seu trabalho não é em vão. Então, continue firmes. Eu queria ler Salmos 39. Aqui o 139. Aqui o salmista Davi, ele traz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examina o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu está ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disse, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Então, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe para que fomos separados, o Senhor entende o que nós estamos passando, o Senhor entende. Mas, meus amados, a seara é grande. Muitas pessoas, eu falo que eu trabalho com histórias de vida. E todos os dias eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir, eu tenho que fazer mediação de histórias de vida daquelas crianças que elas não escolheram aquilo, que o adulto escolheu. Mas também, de repente, o adulto também não escolheu aquilo, foi um outro adulto. Então, é um ciclo que vai se tornando. Então, lá no meu trabalho, nós ouvimos todos os dias. E nós temos que mediar toda aquela situação. Com o pai, com a mãe, só com a avó, de repente com 2 pais, que é um tio, outro tio, que vai ficar com a história de vida daquelas crianças. São adolescentes que não escolheram. São pessoas que vêm de longe, refugiados, que a gente não tem nem imagina o que ele passou para chegar até aqui. São muitas histórias de vida. Então, precisam de trabalhadores, precisam de nós que estamos ouvindo hoje, para que seja honrada a glória de Deus. E que pessoas, assim como um dia nós tivemos a oportunidade de receber a vida eterna, de profetizar, de falar através dos nossos lábios, que nós conhecemos o nosso Senhor como o único Salvador. Pessoas, através de nós, precisam ouvir, nós precisamos levar essa mensagem da cruz, essa mensagem de Cristo a muitas pessoas que ainda não estão firmes. E nós que estamos aqui, nós precisamos estar firmes, mesmo com as dificuldades. Amém? Eu queria orar por vocês, queria orar por mim, queria orar por vocês, que nós, através dessa palavra, que nós venhamos ser trabalhadores, que nós venhamos estar firmes em Cristo, ter uma vida abundante, a nossa vida espiritual, porque a nossa vida secular nos consome mesmo.
A nossa vida secular é difícil, é cansativo, mas a nossa vida espiritual, nós temos que ter firmeza, nós temos que ser constante, nós temos que ter abundância nela. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por este dia, Senhor, obrigado esta manhã, Senhor, com os meus irmãos, ó Pai. Nós temos gratidão a Ti, Senhor, a todas as palavras que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossos ouvidos, Senhor. Oh, Deus amado, eu Te louvo e Te agradeço e peço, Senhor, através de Ti, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor dê firmeza, Senhor, continue firmando, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, na abundância da Tua palavra, Senhor, no Teu poder, ó Pai, entendendo, Senhor, que nós possamos entender que trabalhar para Ti não é inútil, que estar constante em Ti não é inútil, que podemos, Senhor, continuar firmes, Senhor, que temos pessoas, Senhor, do nosso lado, ó Pai, para segurar nas nossas mãos, Senhor, e compartilharmos, Senhor, o jugo, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, o mundo tem colocado em nossas costas, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, fala na Tua palavra que o Seu jugo é leve, ó Pai. Assim, ó Pai, eu Te louvo e Te agradeço, ó Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, ir para a nossa casa e com os nossos familiares, compartilhar, Senhor, da Tua palavra, da abundância do Teu amor, ó Pai, transmitir através de abraços, Senhor, chorar junto, Senhor, estar junto, ó Pai. Mas uma coisa, Senhor, que nós possamos ter entendimento e certeza, ó Pai, que herdaremos, Senhor, o reino do céu, porque juntos, Senhor, vamos chegar lá, Senhor. Não vamos nos apostar da nossa fé, ó Pai, porque o Senhor é que vai nos proteger, o Senhor que vai nos guardar. Em nome de Jesus, cuida da minha igreja, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, do nosso andar, do nosso falar e do nosso caminhar. Cuida, ó Pai, do corações, Senhor, que precisam, Senhor, estar firmes, ó Pai. Os corações que estão entristecidos, Senhor, abalados, Senhor, pelas circunstâncias e pelas dificuldades da vida, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, derramar bênção sobre bênção a cada coração nesta manhã. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe.